Bom, vamos lá, pessoal. Quem acompanha meus vídeos já sabe, né? Eu tenho uma empresa de logística jurídica e eu tenho alguns problemas, às vezes, com alguns correspondentes nessa questão. Por quê? Normalmente, os escritórios colocam as regras de pagamento na assinatura. Eles criam uma assinatura quando faz a contratação. Tá lá a forma de pagamento. Eu falo normalmente, não vou generalizar, porque alguns escritórios são bagunçados mesmo, não fazem o procedimento correto. Mas aqui comigo, pelo menos, é assim, tá? Na minha assinatura, vem a forma de pagamento, a minha equipe ela tem que entregar a planilha, porque tem uma planilha própria para realizar o pagamento. E tudo isso é feito dentro dessa orientação, tá? O que acontece? Às vezes, o que eu vejo, os parceiros realizam as audiências, realizam as diligências e com a devolutiva já manda os dados bancários para pagamento. Eu quero te explicar por que isso não funciona. Quem faz a contratação é uma equipe, quem faz o pagamento é outra equipe. A regra, pelo menos lá comigo, é se a minha equipe receber uma planilha de pagamento ou dados bancários, ela encaminha para o meu financeiro. Mas isso pode acontecer de não acontecer. As pessoas são seres humanos, falhos, eu brigo, mas às vezes acontece, né? Então, a pessoa cumpriu, mandou os dados, mas ela não recebe. E aí fica naquela coisa, aquele escritório não me pagou, aquele escritório não me pagou. Aí depois, quando vai ver, não mandou, não seguiu o procedimento correto. Então, eu quero explicar para você que é correspondente de ponta, que às vezes não tem muito, né, às vezes não sabe como na prática isso funciona. Os escritórios são setorizados. Então, o setor que cuida das contratações, ele não faz o pagamento. Quem faz o pagamento é outro setor. Normalmente, a forma de recebimento, geralmente, ela está na assinatura do e-mail. Geralmente, tá? Se não tiver, quando você for contratado, questiona a forma de pagamento antes de cumprir a diligência, porque às vezes você também não concorda. Por exemplo, eu trabalho assim, durante o mês, né, no último dia do mês, os meus correspondentes mandam a planilha das diligências que foram feitas ao longo do mês para o pagamento no dia 20 do mês subsequente. Essa é a forma que a minha empresa trabalha. Se você não concorda, se você gosta de receber no ato, se você gosta de receber depois, tá tudo bem, tá tudo bem. É o seu jeito de trabalho. Você tem o direito de discordar da empresa. Mas a empresa, normalmente, ela tem um fluxo de pagamento. Os pagamentos não são feitos todos os dias. Os pagamentos só saem 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, enfim. Então, depende muito. Então, você precisa questionar, se não vier na assinatura, como é feito esse pagamento, para ver se você quer cumprir a diligência ou não. Né? O que não dá, às vezes, é você cumprir, depois você vai falar, manda os dados, aí a empresa fala, não, mas o pagamento é só no mês que vem. Aí você fala, não concordo, eu quero pagar agora. Enfim, é o procedimento de cada empresa, entendeu? Então é importante você saber disso com antecedência. Então, verifica, sempre a assinatura, às vezes, eu já vi escritório que tem uma assinatura gigantesca de forma de pagamento. Às vezes você fala, ai meu Deus, mas é muito grande esse negócio. Mas é seu interesse em receber, tá? Então leia, verifica se você concorda, verifica se está tudo certo. E aí sim você parte para o pagamento. Se tiver alguma planilha específica e algum recibo específico, também questiona antes de você fazer a diligência, tá? Que mais? E verifica também o e-mail que você tem que mandar. Isso é super importante. Às vezes as empresas, as equipes se conversam e às vezes não. Então, você que tem uma responsabilidade de ver, tá? O que mais que eu escrevi aqui? Presta atenção na assinatura. Despesas, isso é algo muito importante. Se você trabalha com foto, normalmente não vai ter despesa. Ou se você trabalha com scanner, você vai ter que pedir uma autorização antes de fazer a diligência. E alguns escritórios, eles só reembolsam mediante o envio de comprovante original. Então, não adianta você mandar para o correio que você não vai receber nunca essa diligência. Aliás, não adianta você mandar por e-mail escaneado que você não vai receber. Então, outra coisa importante relacionada a pagamento é isso, você questionar se o escritório reembolsa ou se o escritório não reembolsa, e aí fica a seu cargo escolher fazer a diligência ou não, mas o escritório tem que saber, e ver se eles reembolsam por Xerox ou se eles reembolsam original. Isso eu falo porque eu tenho clientes no escritório que eles reembolsam com o original, eu tenho clientes no escritório que eles reembolsam com o scanner. E eu tenho que seguir esse procedimento, não tem muito o que fazer, eu estou presa, né? O meu cliente só reembolsa dessa forma, por consequência disso eu também só reembolso dessa forma. É importante saber isso. Então, que dia do mês você tem que mandar a despesa? Pode mandar tudo junto de uma vez? Tem que mandar picadinho? Paga a diligência para ir até o correio para colocar esses comprovantes? Isso são
questões assim pontuais que acontecem sempre no escritório. Aí, por exemplo, a pessoa fez 3 diligências e foi no correio levar o documento original. Aí cobra isso como uma diligência. Eu, na minha empresa, não tenho essa autorização, né? Não foi combinado, isso não é uma diligência. Então, assim, tem que questionar o seu cliente, tá? Porque às vezes eles, já que eles que têm essa exigência, né, de enviar os originais, às vezes eles podem reembolsar, tá? Mas sempre verifica isso. Aí, um ponto aqui que eu quero falar, a pedido da minha equipe, relacionada a isso. Então, vamos supor assim, você foi contratado para fazer uma audiência e você não viu que a forma de pagamento é sempre no mês seguinte ou X, uma data X, tá? Chegou no dia da audiência, você pergunta, ou um dia antes, e você pergunta como que é a forma de pagamento. E aí o escritório te fala, não, só o mês que vem. E aí você cancela a audiência. Isso aconteceu com a gente e é desesperador. Por isso que eu falo, verifica na contratação a forma de pagamento para depois não deixar o seu cliente na mão. Porque é difícil você arrumar alguém de qualidade para cumprir a audiência e às vezes a pessoa fica meio que refém, né? Porque isso eu caracterizo até como uma má fé, sabe? Se você já viu a forma de pagamento, se você não viu, compareça na audiência, depois conversa, não é verdade? Questão de impressão, alguns clientes no meu escritório, eles têm muitos documentos, muito mesmo, assim, às vezes chega a 100 folhas e tal. Lógico que a gente vai reembolsar, não é? Eu, pelo menos, penso assim, o correspondente não tem nada a ver com isso, não é verdade? Que tem 100 e poucas folhas, tem que reembolsar. Mas pede autorização antes, não deixa de ir para a audiência porque tem muito documento, sabe assim? Pede o reembolso que é melhor, tá? Então, eu queria... Apareceu um negócio aqui. Eu queria falar sobre isso também, a pedido da minha equipe, porque isso aconteceu. E deixar você, correspondente, presta atenção nisso, né? O quanto de dor de cabeça, às vezes, você pode evitar que o seu cliente sinta por um simples questionamento, uma coisa super simples, tá? Lembrando sempre como fidelizar o seu cliente. Então, essas pequenas atitudes, elas vão fazer você se tornar um correspondente... né? Sempre que aquele escritório precisar. Porque o escritório sabe, não, esse cara ele me pergunta de custos, ele me pergunta de despesas, ele manda a planilha certa, no dia certo, para o e-mail certo. Isso tudo gera um alívio, né, para o seu cliente. E isso vai fazer com que ele te contrate. Tá? E evitar também esse desgaste, né? Então você mandou para a equipe que te contratou. Sei lá, ela não mandou para o financeiro. Aí vai ficar nessa, às vezes você fica achando que o escritório é um mal pagador, e às vezes ele não é um mal pagador, é só a equipe que não encaminhou os dados, em que pese estar na assinatura a forma correta de envio. Parece simples, né, isso que eu digo, mas eu vejo na prática que muitas vezes isso não é feito, tá? Então eu queria deixar essa dica para você. Bom, a dica de hoje é isso. Isso eu ia falar na segunda e acabei falando, né, eu ia falar sobre isso na terça-feira, e na terça acabei fazendo outro vídeo, né, sobre comparecimento em audiência do mesmo advogado para 2 réus. Se você não assistiu, eu aconselho que você assista. E o vídeo de hoje é simples, é sobre isso. Aproveitando, peço para você assinar lá o meu canal no YouTube para receber sempre os meus vídeos. Entra lá no nosso site e se cadastra na minha lista também, para ter atualizado sempre que eu colocar alguma coisa no blog, sempre que eu colocar alguma coisa no YouTube, você vai receber o informativo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha valido a pena a dica de hoje. Falou, tchau, tchau.